2 Timóteo 4,5, a Bíblia diz: tu, porém, ser sóbrio, sofre as aflições, faz o trabalho de um evangelista e cumpre cabalmente o seu ministério. O apóstolo Paulo escreveu essa segunda epístola a Timóteo quando ele estava na prisão em Roma, provavelmente dentro de uma masmorra, sofrendo várias aflições, perseguições, dificuldades. Seus amigos tinham dificuldade para poder visitá-lo, provavelmente só Lucas era mais presente. E Paulo sabia que o dia da sua partida estava próximo, ele estava perto de morrer. E mesmo assim, ele continua seu ministério escrevendo as epístolas pastorais e ele escreve 2 Timóteo, dando instruções no ministério daquele que ele chamava de filho amado. É no contexto de prisão que Paulo vai escrever a Timóteo, agora que está pastoreando a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso estava sofrendo grandes lutas, porque Timóteo se vê agora rodeado não só de pessoas que perseguiam, pessoas que eram inimigos da cruz, inimigos do evangelho, como também aqueles falsos obreiros e falsos mestres que estavam infiltrados dentro da igreja e traziam um problema no ministério de Timóteo, para aqueles que causavam divisões, contendas, intrigas. E agora o apóstolo Paulo, ele vai instruir a Timóteo que, independente dessas lutas e dessas dificuldades, Timóteo deveria sempre permanecer alicerçado na fé em Cristo e nos princípios da palavra de Deus, nas doutrinas do Evangelho, sabendo de quem havia aprendido. Paulo agora, de uma forma profética, ele fala sobre os dias trabalhosos que a igreja sofreria e viveria próximo ao retorno de Jesus, em sua volta para buscar a igreja. Para Paulo, as lutas fazem parte no ministério de um cristão, principalmente da vida daquele que quer viver piedosamente. Mas ele incentiva Timóteo a manter um testemunho diante do próprio Senhor Jesus Cristo, porque é este testemunho que vai fazer a diferença. Apesar da luta, Timóteo deveria continuar o trabalho de um bom evangelista, de um bom obreiro, pregando em tempo e fora de tempo, independente das dificuldades, independente das lutas. Porque, como Paulo escreve, haverá uma recompensa para todos aqueles que cumprem o seu ministério até o fim. Então é esse incentivo que Paulo está dando a Timóteo, que ele permanecesse com um testemunho, porque isso era mais importante, era ter um testemunho de bom obreiro diante de Deus, ter o seu nome diante de Deus, aprovado como obreiro que agrada ao seu Senhor. Isso que é o mais importante no ministério daquele que é chamado, daquele que é arregimentado, é permanecer fazendo a ordem do seu Senhor. Paulo não estava, na realidade, escrevendo somente instruções para um obreiro, para Timóteo. Paulo estava escrevendo aquilo que ele vivia, aquilo que ele podia testificar com a sua própria vida. Porque apesar de Paulo estar preso em Roma, estar acorrentado, vivendo de certa forma um isolamento social, porque eram poucos amigos que poderiam visitá-lo, ele não está de forma nenhuma vivendo um isolamento ministerial ou um isolamento espiritual. Pelo contrário, na prisão ele continua trabalhando, na prisão ele continua produzindo, instruindo, edificando, sendo um vaso produtivo na mão do Senhor. E na prisão ele continua tendo comunhão com Deus, em oração. Deus continua falando com ele, mesmo na prisão. O isolamento social pode nos impedir de muitas coisas. Impedia Paulo de poder estar na igreja, mas não impediu Paulo de escrever a igreja. Ela impedia Paulo de poder estar em comunhão, abraçando os irmãos. Mas de forma nenhuma impediu Paulo de poder estar
instruindo os irmãos ou dando ânimo aos irmãos a poder continuar e a perseverar na fé em tempos tribulosos, porque a vinda de Cristo está próxima, mais próxima hoje do que era ontem. Então Paulo ele não vive nenhum tipo de isolamento ministerial. Ele se torna um obreiro cada dia mais aprovado. A luta fez com que o ministério dele fosse mais reconhecido ainda. Ele não vive o isolamento espiritual porque ele está intercedendo não só por Timóteo, como também pela vida dele, para que ele cumprisse cabalmente o ministério dele conforme a vontade do Senhor. Ele se colocava como vaso na mão do Senhor, vaso útil, mesmo no isolamento. Ele estava escrevendo, ele estava produzindo isso pelo Espírito de Deus. Ele estava sendo útil à obra de Deus mesmo dentro de uma cadeia. Então, Paulo, com seu testemunho, nos ensina e testifica a própria Escritura que, por intermédio dele, Deus manda a Timóteo e a toda a igreja. Nós precisamos reconhecer que muitas vezes é na tribulação, é na dificuldade que o nosso ministério é e deve ser reconhecido por Deus e útil à vida dos irmãos. O isolamento social não deve impedir a pessoa de ser um instrumento da mão de Deus. Eu fico imaginando se Paulo tivesse WhatsApp, Instagram, se ele tivesse Facebook. Imagina o que ele não faria com a igreja. Imagina o que ele não produziria para a igreja. Imagine que aquele homem poderia ter realizado na igreja com ferramentas tão úteis que muitas vezes nós temos deixado de lado. Mas será que é realmente o isolamento social que é o problema? Ou o isolamento ministerial que tem sido o problema? Ou pior, o isolamento espiritual está longe de ser um vaso útil na mão do Senhor? Esses são grandes perigos que Paulo vivia e que Paulo também estava alertando Timóteo, que Timóteo tinha que tomar cuidado, que Timóteo corria o perigo, se não vigiasse, de cair no comodismo e de se tornar uma ferramenta sem utilidade para o reino de Deus. Jesus diz em Mateus 5,14: vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Quem é obreiro, mesmo o isolamento social, brilha, faz a diferença. Quem é obreiro sabe do seu chamado, arde no coração dele o desejo de pregar o Evangelho da forma que lhe é possível. Jesus conta uma parábola em Lucas 13, dizendo que certo homem veio buscar em uma figueira plantada em sua vinha frutos e não achou, e disse ao viticultor: há 3 anos eu procuro fruto nela e não acho, corta, porque ela está ocupando espaço inutilmente. Corta e lança fora. O viticultor disse: deixa mais por este ano, porque eu vou podá-la, vou limpá-la, vou adubá-la. Se ela der fruto, amém. Mas se ela não der fruto, então corta e lança fora. É um perigo não produzir fruto. Jesus nos alerta em João capítulo de número 15, que todo ramo que estando nele não produzir fruto é cortado pelo Pai e lançado fora. E aquele que produz fruto é podado, com o propósito de produzir mais frutos ainda. Tal o interesse de Deus que sejamos ramos frutíferos. Jesus fala em Mateus capítulo 25, contando uma parábola, ele diz que o Senhor colocou e confiou talentos na mão de seus servos. E volta, determinado dia e hora, para cobrar a multiplicação do talento na mão de cada um. E mesmo aquele que recebeu um pequeno talento, apenas um, será também cobrado. E aquele que não multiplicou será lançado fora, será lançado em trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Será um dia terrível,
para aqueles que não produzem frutos para o reino de Deus. É interessante que, mesmo na época que nós tínhamos liberdade, estávamos trabalhando, que não era a época do coronavírus, né? As pessoas falavam que não tinha tempo porque estavam trabalhando, porque tinham seus afazeres, porque passavam quase que o dia inteiro na rua, em seus trabalhos. Agora estão no isolamento social, estão dentro de casa. E mesmo assim dizem que agora não tem tempo. Não há tempo para pregar dentro de casa, para fazer uma live, para compartilhar um texto. Não, nem, muitas vezes não há nem o interesse de dar um bom dia ou boa tarde. Quer dizer, para aquele que não produz frutos, sempre haverá uma desculpa. Mas isso não vai impedir o julgamento de Deus, o juízo de Deus sobre servos inúteis, servos não produtivos. Cabe a nós produzirmos frutos em tempo e mesmo fora de tempo. Cabe a nós produzirmos frutos em época de liberdade social ou época que nós estamos reservados, que estamos guardados, estamos restritos por uma lei que nos manda ficar em casa. Independente da situação, Deus espera de nós a produção de frutos. Nós somos obreiros que seremos cobrados, porque Deus não aceita ninguém chegar diante dele de mão vazia. E muitas vezes temos justificado as mãos vazias por causa do isolamento social. Mas, como eu já disse, o exemplo de Paulo, ainda que isolado, aprisionado, ele produzia frutos para o reino de Deus. A pergunta é: o que tem impedido de produzirmos frutos para o reino de Deus? O apóstolo Paulo, depois de sua morte, não pôde ver o quanto as palavras deles incentivaram e edificaram tanto a igreja como o ministério de Timóteo. Timóteo ele permanece na instrução de Paulo, torna-se um homem, um ícone do Evangelho, um homem fiel a Deus cada dia mais. As palavras de Paulo foram ânimo, foram instrução, foi um bálsamo no coração de Timóteo no momento de angústia e de aflição. Nós somos aproximadamente 36 obreiros em nossa igreja e somos aproximadamente 180 membros ativos em nossa igreja. Quantas vezes uma palavra de ânimo, um vídeo, uma instrução, uma ligação, um pequeno trecho da Bíblia pode trazer conforto ao coração daquele que está do outro lado, pode trazer ânimo ao coração daquele que está lendo. Nós podemos estar isolados socialmente, mas não precisamos estar isolados no amor, na comunhão, no partir do pão. Podemos ver os necessitados e ajudá-los de várias formas. Alguns ajudam de forma financeira, outros através da oração, outros através do incentivo da própria palavra de Deus. O que importa é que sejamos vasos úteis na obra do Senhor. O que importa é que sejamos produtivos, que estejamos sempre trabalhando no reino de Deus. A seara é grande, poucos são ceifeiros. É hora de despertar para um ministério tão lindo que o Senhor nos concedeu. É hora de trabalharmos não só para o mundo, mas principalmente para o Senhor, que nos dará naquele dia uma coroa de glória para aqueles que foram fiéis, para aqueles que permaneceram e foram até o fim. Existem vidas que dependem de você. Existem vidas que estão esperando uma palavra sua para poder voltar para o caminho ou permanecer no caminho. Deus usou Paulo para Timóteo, estendendo aquela carta para toda a igreja. Deus quer usar você para uma pessoa. Deus quer usar você. Deixa o Espírito Santo direcionar o teu coração. Muitas vezes um bom dia, uma boa tarde parece algo tão fútil, algo tão simples, mas para quem não é obreiro,
para aqueles que são novos na fé, que chegaram ontem na igreja, que foram hoje incluídos no grupo do WhatsApp, estão vendo os cultos no Instagram, o seu comentário, o seu incentivo, a sua ligação, você dizer estou orando por você, estamos juntos, se precisar conte comigo, faz toda a diferença. Que Deus em Cristo vos abençoe, que Deus em Cristo nos guarde, em o nome de Jesus.